Olá, senhores que acompanham o nosso canal Informal News. Senhores, eu sempre tive vontade de abordar esse assunto de reforma previdenciária. Porém, o momento oportuno não aparecia e agora, com um novo comando na presidência da República e a ineficiência dos governos anteriores que nunca quiseram enxergar o real motivo desse tal déficit apontado por eles, vamos aqui repercutir esse assunto. Pois bem, estamos começando esse assunto importante. Eu quero que você aproveite essa transição, vá lá, faça o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ajude o nosso canal a crescer, pois precisamos reforçar aqui o nosso número de inscritos para que possamos ter um peso melhor e buscar mais informações no dia a dia para vocês. Não deixe para depois, vá lá, faça a sua inscrição, clique no sino das notificações para receber as notificações sempre que a gente subir uma nova matéria aqui. E acompanhe esse vídeo até o final, porque tem aqui realmente a nossa opinião e demonstramos que toda essa questão de déficit previdenciário não passa de mais um engodo que todos os governos passados cometeram e nos empurraram goela abaixo até agora. Bom, o novo governo começou agora, já vemos muito poder de transformação aqui no nosso país. Muitas coisas estão sendo diferenciadas agora, muitas mudanças e, inclusive, a gente já começa a perceber ações na redução do quadro de cargos que, na verdade, não tinha a menor importância, não tinha o menor sentido continuar com essas pessoas, principalmente aqueles ideologicamente contrários ao novo ideal do governo que agora começou a partir desse 2019. A única coisa que ainda me deixa um pouco desconfiado é porque ainda sabemos que é só o início de tudo, mas tem ainda um pouquinho da mesmice de outrora. E isso precisa ser dito, precisa ser esclarecido, alguém tem que falar o que está tomando essas providências para que não tenha essa mesmice, principalmente com relação a esse assunto de previdência social, ou seja, rombo da Previdência. Então vamos lá? Será que a Previdência é mesmo deficitária? Essa é uma pergunta que nunca quer se calar. Vamos fazer uma ligeira análise? Bom, cada brasileiro que trabalha com carteira assinada paga coercitivamente entre 8% a 11% do seu salário. Isso é retido na fonte. Trabalhadores individual ou os facultativos, com salário de R$ 950, pagam 5%. Isso não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição e nem certidão de tempo de contribuição. Então veja só que é uma contribuição que não vai onerar tanto a Previdência, é apenas para benefícios de saúde. O plano simplificado de Previdência, em que as pessoas contribuem com 11%, que também não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E 20% para os demais, com um teto de até R$ 1.129,16 até esse momento. Isso tudo por parte do empregado ou do contribuinte. Agora temos a contribuição por parte das empresas ou equiparados, que contribuem com 20% sobre o total das remunerações pagas aos assalariados. A arrecadação, que é a contribuição de trabalhadores, menos despesa de aposentadoria, dá igual a 9 bilhões a mais do que o ano anterior. Então, vejamos que a Previdência fala que tem um déficit acumulado de mais de 268 bilhões de reais com o fechamento de 2017. Bom, temos aqui alguns comparativos, algumas fontes que nos dão o indicativo de como a coisa está se afundando a cada dia mais e ninguém enxerga para isso e nem quer tomar uma medida correta em cima do foco. Previdência dos servidores públicos civis. Os 630 mil aposentados e pensionistas da União têm um custo médio de R$ 10.400 e um déficit de 45 bilhões. A Previdência dos servidores militares, hoje esses beneficiários entre servidores da reserva e pensionistas, cerca de 630 mil beneficiários também, custam em média R$ 11.000 com uma contribuição bem menor.
Afinal, existe mesmo esse rombo na Previdência? O nosso questionamento se deve tanto por causa das insinuações que a Previdência é deficitária, pois só vemos mostrar o que arrecadou e o que gastou. Nunca são levantadas em considerações as sonegações e elas não são por parte do funcionalismo, pois já são retidas na fonte, ou seja, são descontadas direto no seu contra-cheque, sem chance do funcionalismo público sonegar imposto para a União. Então, de onde vêm essas sonegações? Isso não é mostrado por eles, mas vamos desmistificar esse grande engodo assim numa continha bem rápida. Eu vou falar aqui só dos 10 maiores devedores da Previdência, que numa soma rápida chegou aqui a 15 bilhões 528 é o déficit das 10 maiores empresas que devem hoje para a Previdência. Então vamos a ela. Algumas, inclusive, já falidas, o que, de certa forma, não é perca total, porque existe uma massa falida que pode ser recuperada para resgatar parte dessa dívida. Sabemos tudo bem como funciona essa questão. Bom, entre as 10, a primeira no ranking está aqui, a Varig, do setor de aviação, com 3,8 bilhões. Essa já está falida, sabemos. A JBS, famosa JBS, do setor de alimentação, com 2,4 bilhões de reais de dívida para a Previdência. A VASP, do setor de aviação também, com 2 bilhões de dívida para com a Previdência. A Elbra, setor de educação, com 1,8 bilhões. Transbrasil, 1,3. Marfrig, com 1,1 bilhão. Instituto Candango de Solidariedade, setor de educação, com 850 milhões. O Instituto Presbiteriano Mackenzie, também de educação, 789 milhões. Universidade de Caxias do Sul, 747 milhões. Teca Tecelagem, setor de tecidos, com 742 bilhões. Então, numa quantia rápida aqui, os 10 chegaram a 15,5 bilhões de reais de dívida para a Previdência. Eu vos pergunto, já foi noticiado em algum momento algumas ações para resgatar esses valores, trazer de volta para a Previdência e acabar com esse mito de que a Previdência é um setor deficitário? No setor das Previdências tem isso tudo anotadinho e certamente tem vontade de receber. O que sabemos é que não houve vontade política até agora de cobrar essas pessoas. Por quê? Quem são essas pessoas que devem para a Previdência? São os grandes financiadores das campanhas de muitos políticos que estão à frente desse poder de decisão. Então não vai haver essa contrapartida em cobrar esses valores, porque na verdade, se for levar em consideração, já são devedores para com esses devedores da Previdência. Então vamos aqui a uma outra conta rápida. Só os 50 maiores devedores da Previdência totalizam 50 bilhões. Meus amigos, estou falando de 50 bilhões de dívida para com a Previdência. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional estima a dívida previdenciária em 432,9 bilhões e com uma taxa de crescimento de 15% ao ano. É claro, vai continuar crescendo, porque só a arrecadação de contribuição de fontes retidas não é o suficiente para cobrir isso. As partes patronais não estão sendo pagas para o governo na sua grande e absoluta maioria. Com relação a essa lei da reforma da Previdência, tem algumas resistências aí no Congresso. E eu confesso para vocês que temos, de certa forma, até que entender as suas posições. E vamos aqui esclarecê-las. Alguns parlamentares que são resistência à aprovação dessa nova reforma previdenciária
porque eles entendem que o governo sempre ignorou a sonegação das grandes empresas, que hoje gira em torno de 426 bilhões para com o INSS, e ficam apontando só as despesas com os benefícios. Se esquece que essa sonegação daria para pagar o rombo esperado para 2018, que é em torno de 192,8 bilhões, e ainda sobraria dinheiro suficiente para a manutenção do Instituto. Agora, pasmem só e veja como funciona o nosso país, ou como funcionava até aqui. Partidos políticos têm débitos milionários com o INSS, você sabia disso? E adivinha quem lidera esse ranking de devedores? Bom, 129 milhões inscritos na dívida para com a União. O PTzinho, ex-poder por 14 anos, tem uma pendência de 8,1 milhões de reais com a Previdência. Agora veja os valores de fundos partidários, o ranking, os dois maiores ranqueados. O MDB recebeu 234,2 milhões de fundo partidário e o PT em segundo lugar com 212,2 milhões. Meus amigos, tem que comentar isso aqui rapidinho. Como que pode um partido que deve esse tanto de valor para a Previdência ainda recebe a título de fundo partidário 212 milhões, porque já não era deduzido essa dívida para com o INSS, receberia apenas a parte líquida. Claro, quem estava no poder? MDB e PT. Então, jamais eles iriam passar por essa frustração de não receber o fundo partidário integralmente. Então, o TSE divulgou o montante a ser liberado entre os 35 partidos beneficiários desses valores, que totalizam 1,7 bilhões. Agora vocês conseguem entender aonde está o rombo? Será que a Previdência realmente está com rombo ou estão arrombando a Previdência? São duas coisas que têm que ser colocadas e analisadas bem, para poder dar um diagnóstico dessa situação. Pois bem, meus amigos, então temos que trazer aqui a nossa opinião e dizer que, senhor Jair Bolsonaro, sabemos que está só começando uma jornada muito difícil e já vemos ações que nos mostram um governo diferenciado com as atitudes tomadas, mas ainda não ouvimos nenhum pronunciamento contra os verdadeiros caloteiros da Previdência. Em nenhum outro governo eles foram alvo de alguma punição pelos calotes dados à Previdência. Esperamos que os holofotes mudem de direção e comecem a apertar realmente quem está causando esse rombo nos cofres públicos. Com essa leniência, os devedores da Previdência, que são totalmente esquecidos na hora do aperto do cinto, até agora só sacrificando quem nunca deixou de pagar nenhuma parcela da sua dívida com a Previdência, com o leão, porque já são retidos diretamente na fonte, então não tem nem essa chance de tentar calotear, não tem como. O melhor momento de reverter esse déficit, que na verdade, contabilmente, não podemos chamar de déficit, e sim de calote dos devedores, e sabemos muito bem que não tem interesse até agora em acionar esses devedores, pois sempre foram os financiadores das campanhas dos nossos parlamentares. Agora que aprendemos a fazer campanha sem custo do poder público e não precisa mais de altos financiadores de mandato, então vamos agora mandar a fatura para quem realmente está devendo a Previdência. E é isso que esperamos agora do nosso presidente com a sua equipe econômica, que efetivamente acabe com esse argumento de que Previdência é deficitária. Estão usando o termo inadequadamente, pois o que realmente acontece é um alto ativo pendente de resgate e reverter o saldo do caixa. E, se possível, comece fazendo isso agora. Urgente! Vossa Excelência tem um respaldo popular, foi eleito pelo povo, com esse mesmo povo fazendo a sua campanha sem pedir nada em troca, querendo somente que o nosso Brasil volte a ser uma grande nação, com seu povo feliz e esperançoso por dias melhores. É o que eu espero. Meus amigos,
Obrigado por ficar comigo até esse momento nesse vídeo. Espero que, se você tenha gostado desses comentários, dessas análises, faça o seu comentário aí na descrição do vídeo, clique lá no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos a serem subidos aqui pelo canal. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal. Estamos começando com esse canal que explora realmente o assunto na essência, aonde está o problema. Trazemos a verdade, somente a verdade, para que você não se engane com desinformações que venham somente poluir o seu bom entendimento com relação a esse fato. Então espero nos encontrar no próximo vídeo, se o nosso bom Deus assim nos permitir, e até lá.